Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, creia você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Esteja preparado para quando ele voltar. Graças ao bom Deus, nós estamos juntos aqui no programa Voz da Profecia mais uma vez. Eu abraço você, cumprimento você com muito carinho, você que está perto de nós, dentro do Brasil, se bem que o Brasil é tão grande, não é? Que nem dá para dizer assim, você que está perto de nós. Mas um abraço para você que nos acompanha aqui do Brasil e um abraço muito especial também para os amigos que nos acompanham do exterior. Por exemplo, na Europa, eu sei que tem muita gente que nos acompanha de Portugal, na África, os amigos de Angola, na Oceania, o pessoal lá da Austrália, de Sydney, especialmente os amigos da igreja de fala portuguesa de Sydney. Um abraço também para quem está, deixa-me ver aqui outra parte, na Ásia, no Japão. Eu sei, tem gente que nos acompanha do Japão. Está faltando só mais um continente aí, é o nosso aqui, não é? América do Sul, Chile. Sim, eu sei de pessoas queridas, brasileiros que vivem no Chile e acompanham também a programação da Novo Tempo. Enfim, esse abraço é para todos que nos acompanham, seja do Brasil ou do exterior. Somos uma grande família espalhada pelo mundo e Deus seja louvado pelo desejo que Ele coloca no coração dos seus filhos de se voltarem para a sua palavra, de buscarem o Senhor de todo o coração. E eu tenho aqui, para esses filhinhos de Deus queridos que estão me acompanhando agora, um presente muito especial. A revista Marcadas pela Fé. 8 mulheres mencionadas na Bíblia que são exemplos de superação. Não tiveram vida fácil, nenhuma delas teve vida fácil, mas elas foram perseverantes, foram humildes, persistentes, não desistiram do Senhor. E os planos de Deus se realizaram na vida dessas queridas mulheres. Esse é um presente
que eu tenho aqui nas minhas mãos e quero lhe oferecer. Na verdade, a revista é um guia de estudos da Bíblia. Com essas 8 mulheres incríveis, a gente aprende algumas lições preciosas, extremamente significativas. Se você deseja o guia de estudo, é só pedir que eu lhe mando. Aliás, a Novo Tempo manda para você, os nossos amigos da Escola Bíblica. O telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Ligando sempre em horário comercial. A outra opção, até mais simples e prática, é você mandar uma mensagem de texto pelo WhatsApp nesse número 012 982 440077. Salva esse número aí no seu celular e manda a mensagem de texto para a gente, só dizendo assim, eu quero a revista Marcadas pela Fé, e nós vamos mandar para você. E essa revista não é só para mulher, é para homem também, tá bom? Se você é homem, macho e quer a revista, pode pedir. Isso não lhe afeta em nada, pelo contrário, só vai lhe fazer bem, tá bom? Eu até hoje aqui, em homenagem a essas mulheres queridas, estou aqui com essa blusa rosinha, ó, linda, não é? Isso não tira a minha masculinidade, graças a Deus. Então, se você quer a revista, pode pedir que a gente lhe manda, tá bem? Seja você, homem ou mulher, vai abençoar a sua vida. E nós seguimos aqui com o nosso programa com muita alegria no coração, pela certeza de que com a bênção de Deus, apesar de todas as lutas e problemas, a gente vence e vence sempre. E tem música do Quarteto Arautos do Rei, como sempre. Esses ministros de louvor estão conosco, eles nos acompanham. E a música agora expressa nossa inabalável confiança no Senhor. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, nós vamos permanecer firmes e confiantes nele. Sozinho andei, buscando direção, confesso errei, tomando atalhos vãos e vaguei na escuridão. Eu desisti de tudo que já criei, meus sonhos eu matei e destruí, mas tua voz bem clara eu ouvi. Todo mal cessará, teu amor é meu, teu amor é meu, perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu. Teu amor é meu, teu amor é meu. Eu me perdi em meio ao meu pecar, mas lá na cruz tomaste o meu lugar e agora eu só pertenço a ti. Todo mal cessará, teu amor é meu, teu amor é meu, perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. De ti jamais me separarei, me separarei. Todo mal cessará, teu amor é meu, teu amor é meu, perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu.
Vale a pena confiar nele, ele sempre vai ouvir você. Ele sempre vai tratar você com muito carinho, com muita bondade. O prazer de Deus é nos perdoar, nos resgatar, nos levantar. Por isso são felizes aqueles que confiam no Senhor e confiam nele para valer. E eu lhe ofereci há pouco essa revista, esse guia de estudos da Bíblia, marcadas pela fé, exatamente com esse propósito. Que, inspirados pelo exemplo dessas mulheres notáveis, nós permaneçamos confiando em nosso Senhor, porque Ele é maravilhoso. Se você ainda não pediu a revista, peça. Olha aí o WhatsApp, 012-982440077. E tem a opção, se você preferir, você entrar no site novotempo.com/escola bíblica. E aí você vai ver que além desse curso existem outros. Inclusive tem um que eu apresento juntamente com o Quarteto Arautos do Rei. O nome do curso é O Senhor da Vida. Só que esse é um curso online, tá bom? Não tem assim a revista ou um DVD. Você entra no site e assiste ao curso. Você vai ver que eu converso com o Quarteto Arautos do Rei, nosso estudo é feito dessa maneira e, além do mais, tem lindas músicas, preciosas músicas deles nesse curso bíblico, O Senhor da Vida. E assim prosseguimos. Vamos para frente com a bênção do Pai. É hora do intervalo aqui na Novo Tempo, mas o intervalo, você sabe, é curto e são mensagens para você. E em seguida eu volto para nós pensarmos um pouquinho num tema muito importante. Não se assuste não, tá? Mas o título é esse aí, A Vida Passa. Mas calma, daqui a pouco eu lhe mostro que Deus tem muito mais para você e para mim, além dessa curta e incerta existência. Fica aí que eu já volto. Esse é o programa A Voz da Profecia e você está, é claro, você já sabe, na TV Novo Tempo, este que é o canal da esperança e é sempre um prazer e uma alegria receber você também aqui nessa emissora e nesse programa. Semana passada eu fiz um convite e talvez você tenha assistido ao nosso programa e tenha recebido esse convite para você ir a uma igreja adventista do sétimo dia. Eu pertenço a essa igreja, sou membro e pastor dessa igreja e, aliás, a Rede Novo Tempo pertence à Igreja Adventista. E a gente, é claro, tem sempre essa iniciativa, com muito prazer, de convidar os nossos telespectadores para irem à nossa igreja. E aí, você já esteve lá, já fez uma visita na igreja mais próxima aí da sua casa? E se você não sabe onde tem uma igreja, o site é esse, encontreumaigreja.com.br. Encontre uma igreja assim, tudo juntinho, encontreumaigreja.com.br. Aí você vai descobrir a igreja que está mais próxima de você e eu estou seguro de que os irmãos queridos lá vão receber você com carinho, tanto você como sua família. Os nossos cultos geralmente acontecem aos sábados, a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Vai à igreja mesmo. Você sabe, igreja não salva ninguém, não é? Nem adventista, nem batista, nem católica, nem assembleia, nem universal. Igreja não salva, a salvação está em Jesus Cristo e unicamente nele. Mas acredite, a igreja é extremamente importante, foi por isso que o Senhor estabeleceu a igreja. Ainda que ela não seja um fim em si mesma, é um meio para nos unir, para que nós nos apoiemos mutuamente. Você precisa da igreja, a igreja precisa de você. Quando nós nos juntamos, nos unimos, nós nos fortalecemos, estudamos a palavra, glorificamos a Deus, nos organizamos para cumprir a missão que Deus nos confiou. Então a igreja, ainda que não seja um fim em si mesma, é um meio extremamente importante. Todos os filhos de Deus devem se congregar, devem se reunir para adorar o Senhor, para se ajudarem mutuamente. Daí o convite, tá bom? Vá à Igreja Adventista e nós vamos receber você e sua família com muito carinho. Posso orar com você agora? Pense em Deus comigo. Pai querido, te louvamos, Pai, por mais uma vez estarmos juntos nesse programa. E eu te agradeço pelo privilégio, Senhor, de ministrar a Tua palavra. E te peço agora, usa-me para a Tua glória, Senhor. E abençoa todos que estão em oração comigo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ok, você já viu o título aí?
A vida passa, então prepare-se, mas não se assuste não, vai dar tudo certo. Com Deus tudo dá certo. Vamos ao Salmo 39, começar aqui no Salmo 39, bem no meio da Bíblia. Salmo 39, nós vamos ler os versos de 4 a 6. 39, 4 a 6. Na minha Bíblia está escrito assim: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Uma oração de Davi, e ele diz, no texto que li, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim. Me ajuda, Senhor, a saber como que vai ser o meu fim, como que eu vou morrer, e qual a soma dos meus dias, como vou morrer e quando vou morrer, quanto tempo eu ainda tenho, para que eu, ele diz, reconheça a minha fragilidade, para que eu entenda que eu sou mortal, finito. Davi está aqui pedindo a Deus consciência da brevidade da vida, entendimento de que está caminhando para a morte. Aliás, todos nós, seres humanos, pecadores, caminhamos para a morte. Essa é só uma questão de tempo. E Davi fica se perguntando assim, afinal de contas, quanto tempo? Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, diante da tua presença a minha vida é nada, porque Deus é eterno, não é? E por mais que alguém viva aqui 100, 120 anos, isso diante de Deus não é nada, do Deus eterno. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. E de fato o ser humano passa como uma sombra. E uns, por sinal, passam muito rápido, não é? Certamente você conheceu pessoas que morreram ainda na infância, meninos e meninas. Tem gente que morre na adolescência, na juventude, outros com meia idade, alguns chegam à velhice, claro, e eu sei que devo estar falando agora para pessoas com 70, 80, 90 anos, talvez mais. E se você está me assistindo aí, isso é bom sinal. Significa que você é um velhinho, uma velhinha forte, firme, está ouvindo, está vendo. Você é uma pessoa lúcida, está compreendendo, glorifique a Deus por isso. Mas o fato é que todo ser humano, seja na infância, na juventude, na meia-idade ou na velhice, o fato é que todo ser humano, como diz Davi, morre. Você também já fez essas mesmas perguntas feitas por Davi? Você já se angustiou com esse pensamento? Veja que a questão de Davi não era necessariamente assim, receio da morte, mas a conscientização de que ela viria em algum momento. Seria bom a gente saber quando e como nós vamos morrer? Eu penso que não. Acho que você concorda comigo. É por isso que Deus não nos revela. Mas, por outro lado, Deus nos deixa saber que nossos dias têm, na linguagem aqui de Davi, o comprimento de alguns palmos. E o ser humano, ele diz, em vão se inquieta, amontoa, ajunta tesouros e não sabe quem os levará. É assim. O ser humano inquieto, ansioso, passa a maior parte da vida, gasta suas energias ajuntando tesouros, ajuntando bens. É assim, não é? Você sabe do que estou falando. Quanta gente por aí, exatamente pela inquietação, pela ansiedade, passa realmente a maior parte da vida, a maior parte do tempo,
e, consequentemente, gastando suas energias, buscando apenas adquirir e ajuntar bens materiais. E aí, em seguida, morre e deixa tudo. Não leva nada. Depois da morte, não tem controle sobre o que adquiriu. Como dizem por aí, caixão não tem gaveta, não é? Pelo menos caixão de defunto, misericórdia. Não leva nada. Fica inquieto, ansioso, ajunta tanta coisa, como diz Davi, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E muitas vezes os que ficam com esses tesouros desperdiçam tudo rapidamente, não dão valor porque talvez não tenham lutado para adquiri-los, apenas herdaram. Sabe um outro texto com uma mensagem parecida com essa? Vamos ao Novo Testamento, Tiago capítulo 5. Eu já até deixei esse marcado aqui na minha Bíblia, Tiago capítulo 5, versos 13 a 16. Palavras de alguém que viveu muitos séculos depois de Davi, mas são parecidas, a ideia é semelhante. Tiago capítulo 5, versos 13 a 15. Está escrito assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça orações? Não, me enganei. Não é 5, não. É Tiago, capítulo 4. Isso. Versos 13 a 15 mesmo. Só me confundi aqui no capítulo. Tiago 4, versos 13 a 15. Está escrito assim: escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez de dizerem, ou em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Escutem, diz Tiago. Vocês dizem, hoje ou amanhã nós iremos à cidade tal, e lá nós passaremos um ano, faremos negócios. Em outras palavras, a gente fica fazendo planos, não é? Numa convicção tão grande de que nós vamos executar os planos feitos para o futuro. Aí Tiago vem e diz assim, joga um balde de água fria na gente. Ele diz assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Quantos planos, e muitas vezes planos bons, ficaram pelo meio do caminho, porque a pessoa que planejou, sonhou, não viveu para executar, não é? O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Sabe quando, especialmente no inverno, aquele dia assim com uma neblina muito densa, às vezes até para dirigir a gente tem problema, não é? Precisa dirigir devagarzinho, com as luzes do carro acesas, os faróis acesos, porque a gente enxerga muito pouco ali na frente, quase nada. E aí você pensa, uau, será que o dia todo vai ser assim? Não, normalmente essa neblina se dissipa muito rápido. E Tiago diz assim, olha, a vida de vocês é do mesmo jeito. É como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, em vez de vocês dizerem que vão fazer 1000 coisas, primeiro vocês deveriam dizer assim: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Em outras palavras, vocês não têm controle sobre a própria vida. Não sabem se amanhã vocês estarão vivos ou mortos. Tiago está dizendo, lembrem-se de Deus, busquem a Deus, deixe Deus guiar vocês, coloquem todos os seus planos, seus projetos, seus sonhos nas mãos de Deus, porque só Deus sabe todas as coisas, só Deus conhece o fim desde o princípio. Sujeitem os seus planos a Deus. Mas sabe que, depois que, voltando aqui a Davi, Salmo 39, com o qual eu iniciei a nossa mensagem, depois que Davi, ele faz essas colocações todas, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim,
como que vou morrer, quando que vou morrer, para que eu reconheça a minha fragilidade. Aí depois ele diz algo interessante, eu quero mencionar aqui para você também. Salmo 39, no verso 7 agora. Davi diz assim: e eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Depois de refletir sobre a brevidade da vida, pedir a Deus que lhe dê discernimento para entender que a vida é efêmera, passageira, incerta, curta. Aí Davi diz essas palavras: e eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. E você? Você também tem esperança? O que você espera? Espera a morte e nada mais? Que triste pensar que para muita gente nessa vida aí, nesse mundo, tudo se resume a essa existência. Para muita gente aí a vida é apenas esse espaço entre o nascimento e a morte. O dia quando sua mãe lhe deu à luz, até o momento quando alguns vão recolhê-lo num caixão e pô-lo numa sepultura. Triste pensar nisso, né? Para muita gente tudo se resume a essa vida. Mas eu lhe pergunto, será que não há algo mais? Qual é a sua cosmovisão, a sua visão do mundo, da existência? Ou felizes são aqueles cuja esperança está em Deus. É por isso que Davi diz essas palavras, e eu gosto tanto quando ele diz: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. E o profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 7, ele vai dizer assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Feliz o homem, feliz a pessoa que nessa existência curta, incerta, cheia de conflitos e de problemas, feliz o homem que confia no Senhor. Feliz o homem que tem a sua esperança no Senhor. Esse é verdadeiramente feliz. Paulo diz que Jesus não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Mediante o Evangelho, através do Evangelho, das boas novas de salvação, nós sabemos que temos um Deus bendito e Ele venceu a morte. E Ele trouxe à luz, Ele trouxe para você, para mim, ao nosso conhecimento, Ele trouxe à luz a vida e a imortalidade. A vida e vida eterna para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que confiam no Senhor. Lembra que o próprio Mestre disse isso? João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí Jesus diz assim, você crê nisso? Tomara que você que está me assistindo agora creia, que você tenha convicção de que Deus tem planos que vão muito além dessa curta existência para todos os seus filhos. Essa vida aqui é algo temporário, é só uma passagem, é só uma viagem curta. O destino final nosso não é a morte e a sepultura, não. O nosso destino final, para aqueles que confiam no Senhor, é a casa do nosso Pai, é a presença do Senhor. O bom pastor está nos conduzindo para a sua casa. E eu lhe digo com toda a convicção, de alguma forma, em todo o tempo, o Senhor está trabalhando para nos fazer chegar lá. Por isso que eu lhe digo, insisto, Deus não está preocupado se você vai viver 20, 30, 40, 50 ou 100 anos aqui. Até porque, por mais que você viva aqui, isso não é nada em relação àquilo que nós desejamos e que Deus já preparou para nós. O interesse maior de Deus é levar seus filhos para a eternidade. Quando você notar um filho de Deus morrer, talvez ainda jovem, pensa no seu coração assim, Deus sabe o que é melhor.
foi privado de viver mais anos nesse mundo. No entanto, a eternidade está reservada para esse filho, para essa filha de Deus. Deus sabe o que é melhor. Deus conhece o fim desde o princípio. Deus está guiando os seus filhos para a eternidade, para algo muito maior e melhor do que aquilo que a gente pode imaginar. Você sabe que o mais triste, eu penso aos olhos de Deus, o mais triste não é ver uma pessoa morrer, o mais triste é ver essa pessoa morrer perdida, sem salvação, sem esperança. E sabe, quando eu falo nisso, eu me lembro da minha avózinha materna. Eu acho que já contei isso aqui em algum momento, mas eu conto de novo. A minha avó Edith, ela já é falecida, ela descansou no Senhor. Eu gostava muito de ir à casa da minha avó quando era criança, eu e meus irmãos. Normalmente nós a visitávamos 2 vezes por ano. Ela morava num sítio, perto de uma cidadezinha do sertão da Bahia chamada Tremedal. E a gente ia visitar a nossa avó. E ela gostava muito de contar histórias para nós, especialmente na época em que nem havia luz elétrica lá no sítio onde ela morava. Então, quando anoitecia, nos reuníamos ali na sala com a luz de poucas lamparinas e ficavam ali os meninos em torno dos pais, dos avós, e a minha avó falava muitas coisas interessantes para a gente, contava histórias. E um dia, quando nós estávamos assim, nesse contexto, conversando, a minha avó disse assim, quando eu morrer, eu espero ter uma boa morte. E eu me lembro que eu perguntei para ela depois, vó, o que é boa morte? Ela disse assim, meu filho, boa morte é quando a pessoa morre sem sofrer, sem sentir dor. Morre assim de repente, eu espero ter uma boa morte. E na hora eu pensei, nem a boa eu quero. Quem é que quer morrer, não é? Mas olha, com todo respeito à minha vozinha querida que já descansa, com o tempo eu descobri uma coisa. Se existe boa morte, não é morrer sem sentir dor. Se existe boa morte, é morrer salvo. É morrer seguro em Deus, convicto da vida eterna por meio da graça do Senhor. Sim, não importa se com dor, sem dor, não importa se sofrendo ou de repente, o que importa é morrer salvo. Aos olhos de Deus, o mais triste não é ver pessoas morrendo, seja de repente ou seja com sofrimento. Aos olhos de Deus, o mais triste é ver que tantas pessoas morrem, milhares todos os dias, perdidas, porque rejeitaram a graça e para elas não há esperança de salvação. Para essas pessoas a morte de Jesus foi completamente em vão, sem valor. Para Deus isso é o mais triste. No profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 11, está escrito assim, Deus diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Você compreende? Deus diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Fala sério, às vezes a gente não vê uma pessoa aí muito ímpia morrer e a gente pensa assim, ainda bem que foi, não é? Como nós somos ruins, como nós somos maus. Você vê um bandido, um criminoso, um assassino morrer e pensa, já foi tarde. Deus não vê dessa maneira. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Sabe por quê? Porque Deus sabe que o ímpio morre perdido. O desejo de Deus é que todos se arrependam para que tenham vida eterna. Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz o profeta, mas que o ímpio se converta do seu caminho, ou seja, desista do seu caminho, volte-se para Deus e viva, tenha vida eterna. Agora tem um outro texto que parece que entra em choque com esse. Salmo 116, verso 15, lá está escrito assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Não parece estranho? Primeiro, o profeta Ezequiel diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, do que rejeita a sua graça, do que despreza os seus caminhos. Mas aí o salmista vai dizer que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, dos seus filhos, dos que andam nos seus caminhos. Por que a morte dos seus santos é preciosa aos olhos do Senhor?
Por essa razão, Deus sabe que eles estão selados, marcados, reservados para a vida eterna. Aquele que vive com Deus, descansa no Senhor. E é certo que um dia, quando Cristo voltar em glória para buscar os seus filhos, esses serão ressuscitados do pó da terra, com um corpo novo, perfeito, glorificado e eterno. Glória a Deus! É por isso que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quando você perceber um filhinho de Deus, uma filhinha de Deus na sepultura, claro, se é uma pessoa, especialmente uma pessoa que você conhece, que você ama, você sente, você sofre. Mas lembre-se desse verso confortador. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque Deus sabe que esse é mais um que está reservado para um encontro extraordinário com Ele, quando Jesus voltar em glória para buscar a sua igreja. Esses santos são aqueles que vivem e creem no Senhor, por isso eles morrem selados para a vida eterna. E olha aqui uma coisa, se Jesus vai demorar de voltar, isso é o que menos importa. Se Jesus virá daqui a 10, a 20, a 50 ou a 100 anos, isso não importa. O que importa é que nós podemos morrer a qualquer momento. Eu não quero lhe assustar, mas essa é a verdade. Eu ouço gente dizer por aí, estou esperando Jesus há tanto tempo, será que ele vai demorar? Será que ainda 20, 30, 50 anos? Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu sei que ele voltará no momento certo. Agora, o que eu não sei é o dia quando eu vou morrer e nem você sabe. E olha aqui, quando a gente morre é como se Cristo tivesse voltado para nós. Porque depois da morte não há mais possibilidade de você passar para o lado de Deus ou passar para o outro lado, para o lado errado. Você compreende isso? Quando a pessoa morre, o seu destino está selado para a vida eterna ou para a morte eterna. Então, é assim, depois da morte não há mais oportunidade de arrependimento. Todos nós precisamos ter consciência disso. E outra coisa que me conforta, sabe qual é? Entre o momento da morte e a segunda vinda de Jesus, para quem morreu, é só um piscar de olhos. De acordo com a Bíblia, não há consciência nenhuma enquanto a pessoa está morta. Os mortos não sentem alegria nem tristeza, eles não têm frustrações e nem realizações. O estado de morte é um estado de completa inconsciência, de acordo com a Bíblia. Então, se a pessoa morreu há 100 anos e Jesus só voltar daqui a mais 100, 200 anos na sepultura, para a pessoa que morreu, isso foi como um piscar de olhos. Porque ela não tem consciência do tempo que passou, se passou mesmo que passou 200 anos na sepultura. Por isso eu lhe digo, meu amigo, minha amiga, mais importante do que estarmos preocupados no sentido de quando Jesus virá, mais interessados do que em fazer previsão, nós devemos estar preocupados com nossa prontidão, com nosso preparo hoje e agora. Isso sim importa, isso sim faz toda a diferença. Repito, não se impressione com essas previsões que alguns fazem por aí. Se Jesus vem logo ou se Jesus vai demorar. O que nós precisamos é de prontidão. Precisamos estar preparados. No momento certo, Ele virá. E se nós estivermos vivos, ok. Mas se já tivermos descido à sepultura, está ok também. Porque Deus vai nos levantar. Deus vai nos ressuscitar pelo poder de Sua palavra. Mais do que previsão, prontidão. E quando eu estava pensando nessas duas palavras aí, eu me lembrei de uma historinha que eu vi há muito tempo. Não sei se é fato real ou se é apenas um conto. Talvez você já tenha ouvido dizer isso. Um mestre que costumava dizer para os seus discípulos assim: arrependam-se na véspera da morte. E o mestre insistia nessas suas palavras para os seus jovens discípulos. Ele dizia: jovens, moços, lembrem-se disso, arrependam-se na véspera da morte. Mas aquele mestre era uma pessoa distante dos seus seguidores.
E os jovens ali, os moços, não tinham coragem de abordá-lo, de questionar alguma das suas orientações ou algum dos seus conselhos. Mas até um dia, um jovem teve a ousadia e se aproximou do mestre e disse assim: mestre, o Senhor sempre diz para a gente, arrependam-se na véspera da morte. Mestre, como nos arrependeremos na véspera da nossa morte se nós não sabemos o dia no qual nós vamos morrer? E o mestre apenas disse: filho, então arrependa-se hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de nós nos entregarmos completamente ao Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. Eu já abri aqui a minha Bíblia, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Eu leio os versos 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu os socorri. E eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Eu exorto, eu advirto, estou advertindo vocês, diz Paulo, que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Ou seja, não desprezem a graça de Deus. A graça de Deus é recebida em vão quando ela é negligenciada. Porque você sabe, a negligência persistente, ela pode endurecer o coração para que o pecador não ouça mais a voz de Deus. A graça de Deus, ela é recebida em vão quando ela é usada como uma desculpa para o pecado. Tem gente por aí que recebe em vão a graça de Deus como argumento de que a graça anula a lei e não é preciso mais obedecer a Deus. A graça de Deus é recebida em vão quando se busca alcançar a salvação também por méritos próprios. Aqui já é o outro extremo. Você compreende, não é? Pessoas que, por meio da obediência à lei de Deus, da sua conduta, imaginam que obtêm méritos diante de Deus e por isso terão a vida eterna. Essas pessoas também estão recebendo em vão a graça de Deus. A graça de Deus é recebida em vão quando é recebida só no intelecto e não na prática, sendo entendida, mas não sendo vivida, ou seja, numa suposta experiência de justificação que não produz santificação. Paulo diz assim: eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. O tempo de misericórdia findará e não haverá uma segunda chance. A demora é perigosa. Vitória adiada pode tornar-se em derrota. A procrastinação é equivalente à rejeição. Por isso Paulo diz assim: esse é o tempo quando os pecadores arrependidos são recebidos. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Que Deus nos abençoe, que nós sigamos o conselho da palavra do Senhor, porque olha, a vida passa. A gente não pode ficar postergando, adiando, procrastinando nossa entrega ao Senhor. Mesmo que Jesus, insisto, não venha daqui a 10, 20 ou 30 anos, eu e você podemos morrer a qualquer momento. E como nós temos vivido essa curta existência? Com sabedoria, priorizando Deus, ou vivendo como muitos vivem por aí, recebendo em vão a graça de Deus? Jesus fazia o chamado Sermão do Monte e em determinado momento de sua pregação ele deu um conselho fabuloso. Aliás, todo o Sermão do Monte é extraordinário. Mateus capítulo 6, Jesus disse assim: não acumulem tesouros sobre a terra, porque os tesouros acumulados sobre a terra, ladrões roubam e ferrugem corrói. Mas, disse Cristo, ajuntem tesouros no céu. Porque os tesouros ajuntados no céu não são corroídos por ferrugem e nem roubados por ladrões. E aí Jesus concluiu o raciocínio dizendo assim:
porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu lhe pergunto, onde está o seu coração? Quais são os seus tesouros? O que é mais importante para você? Em nome de Jesus, viva com sabedoria, defina as suas prioridades, valorize o que é essencial, não se iluda com o mundo e com suas coisas. A ideia de Jesus é essa: busque a Deus primeiro. Viva guiado por um propósito superior. Oh, Deus seja louvado. Felizes são aqueles que recebem os conselhos da palavra do Senhor e procuram vivê-los. Em síntese, eu diria, nós somos frágeis e a nossa vida é curta. Passa como uma sombra, passa como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E olha aqui uma coisa, além de curta, essa vida é incerta, muito complicada, muitas vezes triste e injusta. Contudo, acredite, essa vida é muito importante, uma vez que o nosso destino eterno é definido aqui e agora. Então, a despeito de ser uma vida incerta, apesar de ser uma vida curta, ela é extremamente importante. Porque o destino de todo ser humano, o meu destino, o seu destino, de todos nós, o destino de todo ser humano é definido aqui e agora. Durante essa passagem, essa pequena viagem, não importa se 20 anos, se 30, se 50, se 90, 100 anos, o destino de todo ser humano é definido durante essa existência. Destino eterno, para a vida eterna ou para a morte eterna. Que o Senhor nos abençoe. Que nós sigamos priorizando o reino de Deus, colocando nossa vida nas mãos de Deus e acreditando que esse Deus bendito, esse Deus cheio de amor, Ele guia os nossos passos por um caminho seguro e abençoado, quando nós o priorizamos, quando nós o amamos, quando nós andamos com Ele. Ouça a música do quarteto, em seguida eu volto para a gente orar. Sinceramente eu te peço, vem ser comigo, meu Senhor. Eu tentei ser forte, mas eu já falhei. 1000 vezes já me perguntei por quê, se tudo é tão o sol já fugiu e eu nem consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Pai, o medo às vezes é cortante, vem visitar-me a todo instante. Bem junto a ti eu quero estar. Oh meu Pai, talvez não saiba nem pedir,
mas vem com teu amor ouvir meu clamor, pois tudo é tão frio e o sol já fugiu e eu nem consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero. Oh sim, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Deus é maravilhoso. Não há um pecador sequer, por mais imerso que esteja no pecado, que ao voltar-se para Deus com sinceridade, não seja recebido com carinho pelo Senhor, não seja perdoado e não seja transformado por sua bendita graça. Por isso, seja assim louvado o nome do Senhor. Ele é digno de receber todo o louvor. E eu quero terminar, antes da oração, lendo só um versinho mais. Palavras de Moisés, numa das suas orações, Salmo 90, verso 12. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Moisés sabia contar muito bem. Então, por que ele diz ensina-nos a contar os nossos dias? Na verdade, o pedido dele é semelhante ao pedido de Davi. Ele está pedindo assim: ó Deus, me ajude a reconhecer a minha fragilidade, a saber que eu sou mortal, sou finito, que eu não sou indestrutível, não sou imbatível. Assim como os outros tombam, caem, um dia eu também vou cair. Ajuda-me, Senhor, a contar os meus dias, a reconhecer a minha fragilidade. Para quê? Para viver assustado, desesperado? Vou morrer a qualquer hora? Não, calma, muita calma nessa alma. Davi diz assim: para que alcancemos coração sábio. Entender que somos frágeis, que a vida é curta e é incerta, para que nós saibamos vivê-la, para que nós saibamos definir nossas prioridades, priorizando o que é essencial, para que nós, diz Davi, tenhamos um coração sábio. E a maior marca de um coração sábio é o conhecimento de Deus, a experiência com Deus. Sábios, verdadeiramente sábios, são aqueles que colocam Deus no seu devido lugar, no trono de sua vida. Deus, digno de todo louvor, de adoração, e aquele que guia os nossos passos. Seja essa a sua experiência. Vamos orar a Deus? Pense no Senhor agora comigo. Pai querido, te damos graças, Senhor, pela certeza de que nas incertezas dessa vida curta e perigosa, Tu estás conosco e Tu nos conduzes por um caminho seguro, e em Ti temos vida eterna. Nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bênçãos de Deus para você. Vamos para frente. O melhor está por vir. A vida eterna, extraordinária para todos aqueles que amam o Senhor e creem na Sua palavra.
Bênçãos para você e sua família e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, tchau.